A nossa visão, ela pode ser bastante limitada em determinadas situações. Existem também aquelas situações que elas vão tirar o foco daquilo que realmente importa, daquilo que realmente é precioso em nossas vidas, a ponto de nos impedir de ver com clareza todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Existem situações em que não conhecemos os detalhes, os pormenores de tudo aquilo que está nos arrodeando, que está acontecendo conosco ou com os nossos irmãos em Cristo, com os nossos semelhantes. E isso nos impede de fazer um juízo de valores. Em outras palavras, isso nos impede de fazer um julgamento. A visão limitada, a falta de conhecimento de todos os fatos, opiniões tendenciosas para com que, de certa forma, venha a nos favorecer, conflitos de interesses. Estas são algumas das causas que nos impedem de atuar como um juiz. Há um outro motivo ainda, esse talvez, acredito eu, mais importante, é que não conseguimos penetrar nos pensamentos e no coração das pessoas. Somente Deus tem uma visão ilimitada, capaz de ver todas as coisas que estão acontecendo comigo, com você, simultaneamente. Somente Deus tem a capacidade de conhecer todos os fatos que nos arrodeiam, que acontecem conosco. Somente Ele pode estar em todos os lugares, observando, escutando e sondando os nossos corações. Somente Deus tem essa ciência. Somente Deus é capaz de não ser tendencioso, agindo com retidão em todo o seu procedimento. Somente Deus é capaz de olhar para você e olhar para mim e nos colocar em pé de igualdade, sem que haja favorecimento injusto para nenhuma das partes. Somente Deus penetra e sonda os nossos pensamentos, provando cada um deles, cada intenção do nosso coração, cada ação que fazemos. Nenhuma palavra, nenhuma ação, nenhum desejo, nenhum pensamento escapam de Deus. Os olhos de Deus, não falham. Conseguem ver tudo, está em todos os lugares. Ele consegue ver o que ninguém mais é capaz de ver em nossas vidas. Porém, nós não somos assim. Somos falhos, ilimitados, incapazes de julgar. Por isso, Paulo diz no versículo 13, não julguemos uns aos outros. Este é o mandamento mútuo que queremos trabalhar esta noite, estudar esta noite. Não julgueis uns aos outros. Eu quero ler Romanos 14, versículo do 10 ao 13, onde a palavra de Deus vai nos falar: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário,
tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Ó Pai Celestial, rogamos, Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor Deus, para que compreendamos a Tua mensagem, para que possamos aplicar em nossas vidas e longe de nós, Senhor, ser juiz, porque a nossa justiça, o nosso julgamento é falho. Te peço por cada irmão que está nos ouvindo esta noite, por estes irmãos que estão aqui presentes, que a Tua graça, Senhor, Teu Santo Espírito esteja conosco, nos fazendo entender a Tua palavra. Pelos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, também que o Teu Santo Espírito esteja com eles. Sabemos que o conforto do lar, às vezes, faz com que alguns relaxem, haja interrupções, mas, Senhor, fixa a atenção destes na Tua palavra. Nos faz amar, respeitar. Precisamos de Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. No contexto desta carta, nós podemos observar que alguns irmãos, melhor dizendo, da igreja em Roma, composto por cristãos judeus e por cristãos gentios, eles estavam enfrentando alguns problemas. Os judeus, ao que parece, estavam com um ar de superioridade. Estavam querendo ser melhor do que os cristãos gentios. Com isso também, fatalmente, vem a questão do julgamento, porque na hora que eu me coloco em uma posição superior a outra pessoa, eu estou dizendo para ela, eu sou melhor que você. Eu estou julgando a vida dela, ainda bem que não tem ninguém aqui nesse banco, mas eu estou julgando a vida dela e julgando a minha vida e dizendo, eu sou melhor do que você. E nós não temos o direito, nós não temos como fazer isso. E era mais ou menos isso que estava acontecendo na igreja em Roma. Os judeus, eles tinham as suas opiniões formadas que queriam embasar a sua fé, como, por exemplo, eles restringiam certos tipos de comida, guardavam dias e dias, enquanto os gentios, por assim dizer, não se preocupavam muito com estas coisas. E as opiniões diferentes estavam levando aqueles irmãos a julgarem uns aos outros. E Paulo diz, não julguem, vocês não podem, vocês não são capazes de fazer isso. Vocês não conhecem a intenção que está no coração de cada um dos seus irmãos, do seu próximo. Vocês são incapazes de proferir julgamentos. Aplicando os princípios presentes nesse texto aos nossos dias, me permita parafrasear o texto que lemos, trocando em miúdos os versos já lidos. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você esta noite, você é incapaz de julgar outras pessoas. Mas se você quer e insiste em fazer algum julgamento, julgue a si mesmo. Julgue a sua vida. Olhe para o seu coração, olhe para a sua vida que você conhece muito bem, para as suas intenções, seus pensamentos e corrijam-se a si mesmo. Para que vocês não sejam pedra de tropeço na vida dos seus irmãos. Para que vocês não julguem incorretamente a vida dos seus irmãos, olhem para si mesmo e julguem a si mesmo. McDonald's, não fast food, eu sei que talvez alguns ainda não jantaram e já estão pensando como eu em alimentação, mas William McDonald, um comentarista bíblico, ele diz, em vez de julgarmos nossos irmãos em Cristo, quanto a questões moralmente indiferentes, deveríamos tomar o propósito de jamais fazer algo que atrapalhe um irmão em seu progresso espiritual. Ó irmãos, quantas vezes somos advertidos pelas Escrituras da nossa incapacidade
de julgar o nosso semelhante. Por exemplo, Mateus registra as palavras de Jesus no Sermão do Monte, quando ele diz, capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgado. Pois com o critério que julgares, sereis julgados. Com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro que está no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio olho, ou que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no seu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pensa comigo, você que está nos escutando esta noite, se cada um de nós somos incapazes de ver a trave que está no nosso próprio olho, como veremos algo minúsculo, um argueiro que está no olho do nosso irmão? Como veremos se somos incapazes de tirar a trave que está no nosso próprio olho, que está na nossa própria vida? Se somos incapazes de julgar nós mesmos, como queremos julgar o nosso irmão? Paulo diz no texto em que lemos que cada um de nós iremos comparecer perante o Senhor, perante o tribunal de Cristo, para que nós sejamos julgados por Ele. Como então, se nós que somos passíveis de julgamento, queremos julgar uns aos outros? Não podemos. Cuidado, diz o texto de Mateus, porque com o critério em que você vai julgar, com a medida que você vai usar para fazer o seu julgamento, também lhe medirão, também usarão o mesmo critério para julgar a sua vida. No grego, este verbo julgar pode assumir diversos significados, ser aplicado em diversos contextos. E precisamos entender o contexto que ele foi empregado aqui, nesta passagem. E o contexto dele é que não podemos proferir ou decretar condenação a ninguém. Nós não temos as ferramentas, o conhecimento, a visão necessária para julgar, decretando ou proferindo juízo condenatório a ninguém. Outro texto, Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12, está escrito: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Já trabalhamos esta questão do falar mal. Eu acho, eu não sei, lembro se foi a semana passada ou retrasada. Mas o texto, a gente ficou só com este pedacinho, mas o texto continua. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Somos legisladores? Foi algum de vocês que fizeram esta perfeita lei? Somos conhecedores de todas as coisas, capazes de julgar
retamente por esta lei, a nossa vida se aplica aqui neste finalzinho. Quem és tu que julgas o teu próximo? É aqui que eu estou. Eu não sou ninguém para julgar. Você não é ninguém para julgar, para proferir condenação. Você não dispõe de todas as ferramentas e todo o conhecimento. Só há um legislador que também é juiz. Pois foi Ele que fez esta perfeita lei. É Ele que é reto, é Ele que é puro, imparcial, que tudo vê, tudo sabe, tudo prescruta. Ele é quem pode salvar você e a mim. Ele é quem pode condenar você e a mim. Nenhum de nós temos esse direito de sermos juízes. Não queira se colocar no lugar de Deus. Não queira se assentar no lugar de Deus como juiz para julgar quem quer que seja. Porque você e eu, nós somos incapazes de fazer isto. Quando você deseja assumir o papel de juiz, você está assumindo um comportamento insolene ou insolente. Apenas Deus tem o poder e a capacidade de proferir juízo. E do seu juízo, do seu julgamento, ninguém vai escapar. Seja os crentes no tribunal de Cristo, 1 Coríntios capítulo 3, ou seja os incrédulos no grande trono branco. Os crentes não sofrerão condenação, porque Cristo já pagou pelos seus pecados, mas serão julgados segundo as suas obras. Os incrédulos no grande trono branco, Apocalipse 20, estes serão julgados para condenação, mas só Deus, somente Deus, pode julgar tanto um como o outro, pode condenar e salvar tanto um quanto outro. Portanto, seria algo absurdo que um cristão fosse tomado por tamanha arrogância de achar que tem a liberdade de julgar a consciência do seu irmão, colocando-se dele como um juiz. Não julgueis uns aos outros, não façais aquilo que só Deus tem a capacidade e o poder para fazer. Proferir condenação só cabe a Deus. Irmãos, quantas vezes temos sido falhos, quantas vezes temos sido injustos, nos tornando hipócritas, quando julgamos tendenciosamente a quem quer que seja, sem conhecimento de fatos. Muitas vezes, alguém chega para você e apenas diz: olha, eu ouvi falar isso de fulano. Aí já começa, a mulher senta aqui, o homem, vem cá, vamos conversar direito. Aí os dois já começam ali a falar o que quer, como quer, julgando e condenando a atitude do irmão A, B ou C. Sem ao menos ir até ele e dizer: meu irmão, o que foi que aconteceu que eu fiquei sabendo isso assim ou assado? É isso mesmo que está acontecendo? Foi isso mesmo? Mas não. Só olhamos o livro pela capa.
esquecemos de ver o seu conteúdo e nos colocamos como juízes no lugar de Deus. Conselho, a ordem, o mandamento de Deus para nós é: não julgueis uns aos outros. Quero terminar com uma ilustração. Enquanto uma mulher esperava no aeroporto o seu voo, ela recebeu a informação que o seu voo estava atrasado em 2 horas. Ela já estava com fome, se dirigiu a uma lanchonete, comprou um pacote de biscoito, colocou na bolsa e disse: eu vou me sentar ali e ler um livro. Ela pegou o seu livro, começou a ler e estendeu a mão e viu que o seu biscoito estava aberto. Ela pegou um biscoito daquele e notou que quando ela pegava um biscoito, tinha um homem sentado ao lado dela que também pegava um outro biscoito. E ela ficou injuriada com aquilo, ficou aperreada e disse: se eu não tivesse tão cansado, eu ia pegar uma briga agora aqui nesse aeroporto com esse homem. Ele está comendo o meu biscoito. Ela foi, botou a mão lá e ele, pá, de novo. Ela pegava um, ele pegava outro, até restar só um. Ela ficou assim: eu quero ver o que é que ele vai fazer. Eu quero ver a petulância dele, a insolência dele. Ele pegou o biscoito, partiu, comeu a metade e deixou a outra metade para ela. Ela se levantou, braba, olhou para ele e saiu dirigindo-se ao portão de embarque. Quando entrou no avião, que se acomodou, que abriu a sua bolsa, o seu biscoito estava lá dentro. E o biscoito que ela estava comendo era do homem que estava ao seu lado. Ela ficou envergonhada, não tinha mais o que fazer, não tinha mais como procurar aquele homem para pedir desculpas. E ela ficou a pensar: eu estava com raiva, julgando aquele homem, a petulância dele em colocar a mão no meu biscoito, quando na verdade eu é que estava comendo o biscoito dele. E no final ele ainda teve a generosidade de dividir o último biscoito comigo. Ô irmão, quantas vezes nós temos adotado atitudes semelhantes, julgando sem nem ao menos prestar atenção no que está acontecendo ao nosso lado, fazendo juízo de pessoas sem nem ao menos reparar com atenção no que está acontecendo ao nosso lado. Comendo o biscoito de outras pessoas e achando que elas é que estão comendo da gente. Sendo injusto com outras pessoas e achando que eles é que estão sendo injustos conosco. Por isso Paulo diz: não julgueis uns aos outros. Se você quer julgar, julgue a si mesmo. E não seja pedra de tropeço na vida do seu irmão. Ó Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus conselhos, que nós possamos aplicar em nossas vidas e longe de nós, Senhor, sentar no Teu trono como juiz, porque somos incapazes. Julgamento perfeito, honesto, reto e justo só vem de Ti. Qualquer coisa que façamos para condenar alguém, Senhor, seremos injustos, porque não sabemos todas as coisas, não
conseguimos sondar corações e intenções, mas o Senhor sabe. Então entregamos tudo em tuas mãos, para que o Senhor retribua cada um de nós segundo aquilo que façamos e conforme a tua imensa misericórdia. Em nome de Jesus, queremos te agradecer. Nos protege, nos guarda de todo o mal que está nos acontecendo e nos arrodeando. Gratos somos a Ti. Em nome de Cristo. Amém.